aí, turma, tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, nós vamos montar e simular um sinalizador de estacionamento. Basicamente um circuito que faz a função de ligar uma lâmpada e manter a outra desligada. E depois fazer o inverso. A que estava desligada fica ligada e a que estava ligada fica desligada. Então, esse circuito aí tão utilizado aí para sinalizar entrada e saída de veículos aí em garagens e estacionamentos, a gente vai fazer uma aplicação do circuito integrado 555, o Coringa, esse circuito tão versátil. Para fazer essa montagem, nós vamos usar o Tinkercad. O Tinkercad é uma ferramenta desenvolvida pela Autodesk. É totalmente web, a gente não precisa instalar software nenhum na nossa máquina. E além do que é uma ferramenta gratuita que nos possibilita fazer aí montagens e simulações de circuitos digitais e analógicos. E principalmente circuitos microcontrolados, aí, usando esses módulos Shield, sensores e o Arduino também, que é extremamente utilizado hoje em projetos de eletrônica. Ok? Vamos lá? Bom, então o circuito que nós temos aqui como objetivo analisar, depois montar e posteriormente simular, é esse circuito contendo duas lâmpadas. Aqui a gente tem a lâmpada L1 e a lâmpada L2. Eu estou usando aqui o software Proteus, apenas para mostrar a simulação desse circuito pronto. Então nós temos o 555, que é o circuito integrado, também chamado de timer, temporizador. Ele vai gerar um sinal de onda quadrada na saída, em alguns instantes ele estará em 1, em outros instantes ele estará em nível lógico 0. Quem define o tempo em 1, o tempo em 0 e consequentemente o período e a frequência é essa malha composta por R3, R4 e C1. Então a minha malha de carga do capacitor, R3, R4 e C1, mantém a saída em nível lógico 1, enquanto o capacitor está carregando de 1/3 da tensão de alimentação até 2/3 da tensão de alimentação. Depois nós temos a malha de C1 e R4 apenas para descarga do capacitor, em que o meu capacitor irá descarregar de 2/3 da tensão de alimentação de VCC até 1/3 de VCC. Então aqui nós alimentamos o nosso circuito com 12 volts, eu coloquei uma fonte de 12 volts aqui. Vou colocar de cá para ficar mais visível, certo? Bom, então como que esse circuito funciona? Eu tenho um transistor Q1 e um transistor Q2 na saída. Nós usamos dois transistores, um PNP, esse aqui é PNP, chaveando a lâmpada L1, e um transistor NPN chaveando a lâmpada L2. Vejam que aqui o nosso objetivo é, quando o sinal estiver em nível lógico 1 na saída, nós ligarmos o transistor de baixo, porque ele é NPN. Então, um potencial positivo em relação ao meu emissor, eu polarizo o meu transistor, nesse caso aqui o transistor operando como uma chave eletrônica, e aí o meu Q2 liga. Ligando, eu fecho o meu circuito ligando a lâmpada. Quando o meu sinal de saída estiver em nível lógico baixo, nós iremos manter Q2 em corte, desligado, e ligaremos o transistor Q1. Por que a gente vai ligar o transistor Q1? Porque o transistor Q1 é um transistor PNP. Então eu tenho que ter um potencial menor na base em relação ao emissor para polarizar a malha de entrada nessa configuração, fazendo com que ele se comporte como uma chave fechada, consequentemente energizando, fechando o circuito para ligar a lâmpada L1. Então, quando L1 estiver ligada, Q1 está saturado e Q2 estará em corte, porque eu estarei aplicando um valor de tensão muito baixo aqui, próximo de 0. Agora, quando nós estivermos com o nível lógico 1, nesse caso 12 volts na minha saída, Q2 estará ligado, ligando a lâmpada L2, e a lâmpada L1 estará desligada. Então, um circuito básico e simples.
Nós usamos os dois transistores considerando que as lâmpadas do nosso sinalizador de estacionamento ou de garagem será uma lâmpada de 12 volts e uma lâmpada que poderá trabalhar com correntes maiores, isto é, uma lâmpada de potência variada. O que vai definir, né, a potência dessa lâmpada vai ser o dimensionamento do meu transistor, dos transistores Q1 e Q2. Então eu posso trabalhar com uma lâmpada de 2 watts, de 10 watts, de 20, de 100 watts. Né? O que a gente vai ter que ficar atento na hora de montar um circuito desse é especificar o transistor Q1 e o transistor Q2 de forma adequada para, né, chavear a lâmpada. Em outras palavras, especificar os níveis de tensão que ele vai trabalhar. Nesse caso aqui, isso não é um problema, que a gente está trabalhando com 12 volts. Mas também especificar a corrente, né? Se a minha lâmpada tiver uma potência X, essa potência em 12 volts, né, irá consumir uma corrente X. Então esse transistor deve ter a sua especificação de corrente de coletor máxima, né, maior do que o valor da corrente drenada pela nossa lâmpada, pela nossa carga aqui, no caso as duas lâmpadas. Se eu colocar para simular, né, o nosso circuito, vejam que agora o nosso circuito está em operação. Nível lógico 1, a lâmpada de cima liga, nível lógico 1, a lâmpada de baixo liga, e nível lógico 0, a lâmpada de cima liga. Se a gente aproximar aqui, vejam que as lâmpadas estão oscilando, né? Enquanto uma liga, a outra desliga. Lembrando que essa aqui é a animação do Proteus para a lâmpada incandescente, né? Estamos considerando uma lâmpada incandescente, mas poderia ser uma lâmpada de outra tecnologia, nesse caso que trabalhasse com 12 volts. Caso nós querêssemos trabalhar com lâmpadas aí de 127, 220 em alternada, nós poderíamos, no lugar dos transistores, utilizar ou relés eletromecânicos, ou melhor que os relés, né, triacs, para ligar as lâmpadas, substituindo os transistores. Ok? Então essa frequência que a minha lâmpada está piscando, ela é definida por aquela malha. Vamos relembrar um pouquinho disso antes de fazer a montagem? Bom, então se nós recordarmos, né, da equação do 555 na configuração astável, em que nós temos um sinal intermitente na saída, ora ele está em nível lógico 0, ora ele está em nível lógico 1. Então se nós relembrarmos, né, a equação para a gente encontrar o valor de tempo, né, em que o sinal fica em nível lógico 1 é dado por 0,693 vezes a soma dos dois resistores que estão envolvidos nesse processo de carga e multiplicado, né, pelo nosso valor do capacitor. Então nós temos dois resistores na jogada, de 1K e o de 150K. R3 vale 1K, R4 150. Nós vamos multiplicar esse valor pelo valor de 10 micro. Né? Fazendo essa matemática, nós teremos 151K vezes 10 micro. Lembrando que K é 10 elevado à terceira, né? É um múltiplo aí dos nossos prefixos. Aqui a gente tem um micro, que é 10 elevado a menos 6. Então isso aqui a gente está trabalhando com notação de engenharia aí para simplificar a escrita dos números. Multiplicando 151K por 10 micros, o que a gente vai ter? 1,51. Então a gente vai pegar 1,51 e multiplicar por essa constante aqui, que vem lá da equação de carga do nosso capacitor, lá que a gente já estudou, baseado no algarismo neperiano, lá elevado a menos t sobre RC. Então essa constante vem lá daquela equação. E aí a gente vai ter um valor de 1,05 segundos. Praticamente o tempo que o meu sinal fica em 1 é 1 segundo. Se a gente fizer o tempo que o meu sinal fica em 0, nós teremos agora uma equação semelhante. Porém o que mudou aqui é que a gente não tem mais a presença do R3. O R3 não está mais, né, envolvido na minha malha de descarga. Então da mesma forma, né, nós teremos 150 multiplicado por 10 micro. E a gente vai ter 1,5 multiplicado pela constante, nós teremos praticamente o mesmo tempo,
agora 0,4 segundos. Então a gente tem praticamente 1 segundo ligado, né, em nível lógico 1, a gente poderia dizer, e o próximo segundo desligado ou em nível lógico 0. Então nós teremos uma lâmpada 1 segundo ligada e a outra desligada. Depois, no próximo segundo, essa condição irá se inverter. Para a gente achar o período, né, só para a gente completar aqui a nossa análise, nós temos que T1 mais T-off é o meu período. Então, o período do meu sinal é um período de 2,09 segundos, né, aproximadamente 2,1 segundos. E a minha frequência é só inverter o período, nós dividimos 1 pelo valor do período, que é 2,9. Então, a gente tem uma frequência bem baixa aí, de aproximadamente 0,5 Hz. Meio Hz aí a nossa frequência aproximada. Agora vamos montar, né, o nosso circuito no Tinkercad. Bom, então aqui a gente está no Tinkercad. Para você acessar o Tinkercad, né, basta acessar tinkercad.com e aí você faz um login, pode ser por uma conta da Autodesk ou pelo seu Gmail, né? Entra na opção circuitos, né, que é uma parte de simulações e montagens de circuito. Então, primeira coisa aqui, ó, eu selecionei todos aqui dentro da busca de componentes. Então a gente vai pegar o protoboard. Nós podemos fazer uma montagem sem protoboard e com protoboard. Tem alguns componentes que são mais pesados para carregar ele aqui para a área de trabalho e outros que são mais leves. Então vou colocar o protoboard aqui, né, ele chama aqui de placa de ensaio. Outra coisa que a gente vai precisar é do 555. Vamos buscar ele aqui. Vou colocar ele também aqui no nosso protoboard. Vou girar ele aqui. A gente tem esse botão superior em que a gente consegue ir movimentando ele aqui. Beleza? Lembrando que esse pino, onde a gente tem a bolinha, é o meu pino 1. Então 555 tem 8 pinos. As montagens aqui no Tinkercad, elas são considerando, né, os encapsulamentos reais aí dos componentes. Então aquela simbologia gráfica que a gente está acostumado no software de simulação, aqui é um pouco diferente, aqui é mais próximo, né, de como a gente vai montar na prática mesmo. Outro componente que eu vou utilizar é um resistor. Eu já listei ele aqui na minha biblioteca. Eu vou arrastar ele aqui. Esse resistor aqui, por padrão, já é um resistor de 1 kΩ. Então eu já vou deixar ele aqui do pino 7. Eu vou colocar ele aqui no pino 7. Vejam, pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloquei ele aqui no pino 7 para esse ponto aqui. Esse ponto eu vou ligar nos meus barramentos. Eu posso vir aqui, ó, nessa linha e já ligar no positivo. Já vou fazer uma ligação. Basta nós trabalharmos aí com a ligação de um ponto para o outro, sem simplesmente selecionar um fio. Eu vou colocar aqui a cor vermelha para indicar que é o nosso fio de alimentação. Uma outra coisa que a gente pode fazer também, né, que já facilita a nossa vida, é interligar aqui os barramentos. Nós temos um barramento em uma parte superior e um barramento em uma parte inferior. Eu já vou interligar esses barramentos. Vou colocar aqui como preto esse barramento e o barramento aqui na parte superior vermelho, vou interligar com o barramento da parte inferior. Dessa forma, a gente está interligando, né, as nossas alimentações para ficar mais fácil aqui na nossa montagem. Ok? Então, ó, eu tenho os dois barramentos interligados. Depois, né, a última coisa é a gente alimentar. E aí, se a gente alimentar uma linha dessa superior e positiva e negativa, nós estaremos alimentando as linhas inferior, positiva e negativa. Próximo ponto aqui é ligar, né, um outro resistor, que é o meu resistor, vou buscar ele aqui na biblioteca, já está até selecionado, de 150 kΩ. Vou colocar ele aqui e vou girar ele. Esse resistor, ele está, né, ligado no pino 7. Eu vou arrastar aqui, para a gente poder visualizar. Ele está ligado no pino, esse resistor aqui, ele está ligado no pino 7. Se eu seguir aqui, ó, a gente vê que
A gente pode perceber que ele está ligado no pino 7 e também ligado no capacitor e no pino 2. Então, voltando aqui para a nossa montagem, vou colocar ele aqui no pino 7 junto com o nosso outro resistor. Eu já vou dar 2 cliques nele para abrir uma caixa de diálogo aqui. Vou selecionar ele aqui e vou colocar 150 kΩ. O legal aqui é que a cor, né, na montagem, ela já fica na cor, seguindo o código de cor dos resistores. Beleza. Próximo ponto aí é a gente alimentar aqui, a gente já pode fazer essa parte. O pino 8 é alimentado com VCC. Eu já vou ligar aqui então na parte do barramento inferior aqui. Vou colocar o fio vermelho, então estou alimentando aqui o pino 8. O pino 4 também, que é o pino de reset, ele recebe 12 volts, que vai ser a nossa alimentação. Então vou selecionar aqui o pino 4 e também já ligar aqui no meu barramento de 12 volts. Vou colocar aqui o fio vermelho, beleza. Já que a gente já está ligando a alimentação, já vou pegar aqui o meu pino 1, que é aqui é o nosso ground, já vou ligar aqui no barramento de terra superior e vou selecionar a cor do fio para preto. Alimentamos o nosso 555. Agora, seguindo aqui a nossa montagem, eu vou pegar um capacitor. Eu vou selecionar aqui, ó, ele tem uma setinha para a gente poder fazer a busca. Eu vou tirar aqui resistor e vou pegar o capacitor. Vou colocar o capacitor aqui já ligado com o meu resistor. Se a gente observar, eu vou voltar aqui para o Proteus, onde eu tenho um esquema. Esse capacitor C1 é um capacitor de 10 micro e ele está ligado no 2 e também está ligado no pino 6, né? O 2 está curto-circuitado com o pino 6. E a outra ponta do capacitor está para o terra. Eu vou colocar 10 aqui e vou selecionar microfaraday. Beleza. Outro ponto é que o outro terminal do capacitor está para o terra. Então já vou ligar aqui no barramento de terra e vou selecionar o fio preto aqui. Nós podemos padronizar da forma que nós acharmos mais fácil, né? Eu estou padronizando aqui ligações com vermelho positivo, ligações com preto, que é o meu 0 volts, que é o ground, referência do meu circuito. E as outras ligações eu vou padronizar uma outra cor, ok? Agora o que está faltando? Desse mesmo ponto nós temos que ligar no pino 6. Eu vou vir aqui ligar no pino 6, ok? Nesse mesmo ponto eu estou ligando no pino 6 e também vou ligar. Opa, eu liguei aqui no pino 7, né? Então vamos desfazer aqui. É no pino 6. É esse ponto aqui. Lembrando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nessa sequência. Vamos colocar aqui a cor. Vamos colocar um marrom aqui para se diferenciar. Então coloquei um marrom. E o pino 6 é interligado com o pino 2. Eu posso vir aqui, ó, no pino 6 e vou interligá-lo com o pino 2. Faço uma curva aqui e já vou ligá-lo aqui no pino 2. Vou selecionar aqui a cor marrom. Beleza, pino 6 ligado com o pino 2. Outra coisa que a gente pode fazer, né? Então essa parte aqui nós já fizemos. Basicamente ligamos o R3, o R4 e o C1. O pino 5, normalmente nós temos um capacitor, mas a gente nesse caso não estamos colocando esse capacitor. Na prática a gente costuma colocar um capacitor de filtro aqui de 10 nanofarad para tirar ruídos ali na hora da comutação. Aqui, ó, passando para a próxima parte, nós temos o nosso circuito de saída, né? Nesse circuito de saída nós temos o pino 3 ligado num conjunto, né? Transistor resistor, e no outro conjunto, transistor resistor. Então tem um transistor NPN e um transistor PNP. Então vamos lá, vamos buscar os nossos transistores. Vou digitar aqui NPN, ele já apareceu aqui. Vou colocar o meu NPN aqui e também
o meu transistor PNP. Ele já tem aí o NPN e o PNP genéricos aqui no Tinkercad. Beleza, coloquei aqui, vou deixar ele aqui nesse ponto. Então, do pino 3 do meu circuito integrado, nós vamos ligar nos dois resistores. Então a gente precisa colocar dois resistores aqui, os resistores de base. Vou pegar aqui um resistor e vou levar ele. Aqui, ó, se a gente aproximar, nós percebemos que já tem a identificação, emissor, base, coletor. Então eu vou girar aqui o meu resistor e vou colocar esse resistor na base aqui. Já vou deixar ele ligado aqui na base. Da mesma forma, o meu resistor de baixo. O Ctrl+C, Ctrl+V também funciona aqui no Tinkercad. Vou colocar na base aqui embaixo. Como esses resistores são de 10 kΩ, né? Aqui no meu circuito, eu tinha colocado aqui resistores de 10 kΩ. O valor desse resistor vai depender, né, da minha carga. A gente especifica o valor desse resistor considerando aí uma condição de manter o transistor saturado e de garantir uma corrente mais o menor possível aqui na saída do 555. Eu estou achando esse resistor alto, vamos colocar 1K, não há necessidade de um resistor tão grande aqui. Lembrando que o 555 ele tem uma boa capacidade, né, de corrente de saída. A gente pode trabalhar com até 200 miliamperes, né, fornecendo corrente aí para uma entrada ou para um circuito qualquer. Então, nós já temos aí os resistores de 1K. Agora é só interligar esses resistores diretamente no meu pino 3. Então, eu vou vir aqui no meu pino 3 e vou interligar nesse ponto. Vou fazer diferente. Vou puxar aqui do lado de cima. Então, vou interligar nesse componente. E aqui eles têm que ir, né, no mesmo ponto. Então, eu tenho que sair do meu pino 3, ir em um resistor da base de um transistor e no outro resistor da base do outro transistor. Vou vir aqui selecionar o marrom, que é a nossa cor aqui de ligações do nosso circuito, né? Beleza. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa, olhando o nosso circuito, o emissor de Q1, né, o emissor do PNP precisa receber 12 volts. Vamos lá, então o emissor, que é esse terminal aqui, precisa receber 12 volts. Então vou vir aqui, ó, selecionar aqui na parte de trás e ligar no barramento. Vou selecionar a cor vermelha, porque é 12 volts. E voltando aqui para o nosso circuito, nós temos que interligar no emissor do transistor NPN, GND, terra. Então da mesma forma, o meu resistor NPN, o emissor dele, que é esse terminal aqui, deve estar ligado no terra. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil. Beleza, então esse ponto aqui, o emissor, deve estar no barramento aqui da parte inferior. Eu vou colocar preto indicando que é o terra. E agora, por último, a gente tem que interligar as nossas lâmpadas do coletor de um transistor Q1 e do coletor do transistor Q2. Nós ligaremos as lâmpadas e a lâmpada L1 recebe terra do outro lado e a lâmpada L2 ligada no NPN recebe positivo no seu outro terminal. Então vamos lá. Agora, buscando as lâmpadas, vou habilitar aqui a busca aqui do lado, né, abrir essa aba e vou digitar lamp. Não saiu nada. Lâmpada também não. Então os nomes aqui estão um pouco diferentes aí, né? Aqui a lâmpada, já encontrei. Tinha que ter colocado o acento, né? Vou selecionar ela aqui, ó. Vou vir para a área de trabalho. Vou dar um zoom afastando aqui. Vou colocar uma lâmpada aqui nesse ponto. E vou colocar uma outra lâmpada. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou colocar uma outra lâmpada aqui do lado. Bom,
Então a gente tem as duas lâmpadas incandescentes aqui. Se a gente clicar na lâmpada, a gente não tem parâmetro nenhum para configurar nela. Já no próprio Tinkercad, ele já define aí alguns critérios. Pelo que eu pude perceber, essa lâmpada é 12 volts, acima de 12 ele mostra um desenho, né, uma animação dela queimando, e ela tem uma resistência específica que não é mostrada aqui, mas se a gente colocasse um amperímetro, nós poderíamos identificar. Então a primeira lâmpada aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ligar um dos seus terminais, que é a lâmpada ligada no transistor PNP, eu tenho que ligar um dos terminais no terra. Então já vou fazer essa tarefa aqui, interligar um dos terminais no terra. A gente tem uma flexibilidade muito boa para ajustar aqui, né? Depois que a gente faz a ligação, né, a gente consegue ajustar de uma forma mais harmoniosa, né? Ou de uma forma mais simétrica, a posição dos fios aqui, dos condutores no protoboard e fora do protoboard também. Então eu vou colocar preto aqui. Na outra lâmpada, como eu já tinha avaliado, né, olhando o circuito, nós vamos ligar aqui no positivo, o outro terminal da outra lâmpada. Vou ajustar aqui, vou vir mudar a cor para vermelho. E agora basta a gente interligar com os coletores. Essa primeira lâmpada vai ligada com o coletor, então eu vou sair aqui desse coletor, do transistor PNP, e vou interligar nesse ponto aqui da lâmpada, né? Então do coletor do meu transistor PNP vai no terminal da lâmpada e o outro terminal da lâmpada fecha no terra. Isso aqui no acionamento da minha lâmpada, que lá no Proteus eu chamei de L1. Então eu vou selecionar aqui o marrom, uma ligação interna, e do meu outro transistor, né, o meu coletor desse outro transistor, que é o NPN, vai ter que ir lá na outra lâmpada, que é a lâmpada L2. Então aqui eu vou fazer uma curva, fazer outra curva, pronto. Chegamos aqui nesse ponto, vou selecionar também a cor marrom. Beleza, dessa forma o nosso circuito, né, está montado. Agora a gente precisa colocar a fonte de alimentação, né? Se a gente fizer uma conferência aqui, ó, o pino 1 está aterrado, o pino 2 está interligado com o pino 6, o pino 3 é a minha saída. Opa, aqui ficou incorreto, ó, por isso que é bom conferir. Ó, esse ponto aqui, ó, tem que estar ligado no pino 3, eu tinha ligado no pino 4. Pino 4 está no VCC, no 12 volts, que é o reset, está desabilitado. O pino 5 não tem nada ligado, que seria ligado um capacitor de filtro, aqui na nossa animação não vai ter nada. O pino 6 ele está ligado com o pino 2 e ao mesmo tempo está ligado no capacitor e no resistor de 150. O pino 7 está ligado no resistor de 150K e no resistor de 1K. Perfeito. O pino 8 está alimentado com VCC, né? A gente pode ver aqui, ó, o pino 8 alimentado com VCC. E o meu pino, o outro terminal do meu resistor de 1K está na alimentação, né? Os meus barramentos superior positivo e superior negativo, superior positivo e inferior positivo estão interligados, superior negativo e inferior negativo também interligados. Então a gente precisa apenas buscar a fonte. Vou digitar aqui fonte, ó, e puxar uma fonte. A gente tem mais de um tipo de fonte aqui no meu circuito. Vou fechar aqui para a gente ganhar um espaço. Beleza, agora é só alimentar os meus barramentos. Eu vou colocar aqui 12 volts na fonte. Essa corrente aqui é meu limite de corrente, até para 5 amperes. Eu vou deixar padrão. Coloquei 12 volts. Então eu vou vir aqui, ó, no terminal de saída aqui da minha fonte, que é o meu conector vermelho, colocar um fio vermelho, indicando aqui, né, que é o positivo, e aqui, da mesma forma, no conector preto, alimentar meu barramento preto, que é o 0 aqui do meu circuito. Beleza, vou dar um zoom aqui. Dessa forma, nós terminamos a montagem. Agora, basta simular o nosso circuito. Vou dar uma aproximada. Basta vir aqui em iniciar simulação e
clicar aqui em iniciar simulação. Vejam que no meu circuito nós temos agora as lâmpadas oscilando. Essa frequência de oscilação das lâmpadas, né, dependendo aí da forma que você estiver simulando, né, ela não vai ser tão rápida quanto deveria ser. Aqui a gente tem a impressão aqui que está com basicamente a metade da frequência que a gente configurou, né? Mas isso aqui é um critério de simulação. Ele está mais lento aqui porque está mais lento. Lembrando que essa plataforma ela é web, né? Ela é dependente também da sua internet aí. Agora está mais rápido. Parece que agora ficou mais rápido. No começo estava meio pesado. Sempre quando a gente simula, me parece que no início fica um pouco mais carregado, mas depois a simulação flui com mais facilidade. Então é esse o nosso circuito, né? Um 555 acionando as duas lâmpadas. Quando eu tenho nível lógico 1, né, a lâmpada L2 liga. Quando eu tenho nível lógico 0, a lâmpada L1, que é a lâmpada no nosso caso aqui da simulação da esquerda, irá ligar. E esse flip-flop aí, né, liga-desliga dessas duas lâmpadas, vai ficar provocando essa oscilação constantemente de acordo com a frequência que a gente definiu, né? Essa corrente aqui, ó, ela está considerando, né, a potência da lâmpada, que não foi informada aqui no software. Nós utilizamos os dois transistores, né, como drives, né, transistores como chave, o NPN e o PNP, para chavear as lâmpadas. Eu havia feito alguns testes sem os transistores, né, ligando a saída do 555 direto nas lâmpadas, mas eu percebi que isso gerou uma queda de tensão, né? Na simulação, os componentes de simulação aqui ofereceram uma condição de não ter capacidade, no caso 555, de fornecer corrente para as lâmpadas. Aí de forma até mais adequada eu coloquei os dois transistores, que reforçando, esses transistores devem ser dimensionados, de acordo com a potência das nossas lâmpadas. Se a gente quisesse trabalhar com lâmpadas de LED ou com lâmpadas aí de 127 volts, bastaria nós alterarmos, né, modificarmos o nosso circuito de disparo aqui, que é composto pelos dois transistores. Ok, gente? Eu espero que essa aula básica e muito simples tenha sido úteis e que vocês possam realizar aí inúmeras montagens utilizando circuitos analógicos, digitais e também, né, circuitos programáveis aí, principalmente na plataforma Arduino. Explorem bastante essa ferramenta gratuita, é extremamente familiar e fácil de utilizar. Muito obrigado pela atenção, né, por visualizar essa videoaula. Eu espero que você possa ir refinando os seus conhecimentos em eletrônica, né, e utilizando ferramentas tão fáceis e úteis como essa que é o Tinkercad. Beleza? Forte abraço aí e até a próxima.